Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sejamos todos bem-vindos a esse bate-papo gostoso que a gente faz toda semana, que a gente chama de Live Livre. Na noite de hoje, como vocês bem viram, o tema é bem instigante. O tema de hoje é desistir da luta jamais. E quem vai abordar com a gente será Emanuel Rodolfo. Ele é lá de Gravatá, do Enviados de Jesus. Eu queria pedir a ele que possa dar o seu boa noite para a gente poder bater esse papo aí na noite de hoje. A gente gostaria também de pedir a todos que estão acompanhando que possam participar, que possam perguntar, que possam fazer as suas colocações. Esse tema, inclusive, creio que o Emanuel deve concordar, ele é um tema que toca tanto a gente, né, na vida da gente, que se tiver alguém precisando desabafar ou falar alguma coisa, pode, logicamente, se puder ficar exposto, né, porque como está ao vivo, coloca a pergunta, tá? E a gente vai tentar trazer algum conforto, alguma colocação que possa ajudar a superar o momento de dificuldade. Mas que a gente sempre saiba que desistir da luta, jamais. Seja bem-vindo, Emanuel. Olá. Inicialmente... Pode falar. Boa noite a todos. É com muita satisfação, né, que nós retornamos virtualmente, ou mesmo quando retornamos fisicamente, a essa casa maravilhosa, essa casa de trabalho, de amor, de solidariedade, essa casa que é a Casa Chico Xavier, que se localiza na cidade de Camusim de São Félix. Então, nós, atualmente, aderindo à nossa realidade, né, onde nós precisamos manter essas relações distanciadas, nós fazemos a utilização dos meios de comunicação. E aí, o meu amigo Leandro, com a gentileza de sempre, nos convidou para falar sobre um tema importantíssimo, um tema de fundamental compreensão. E aí, nós, um pouco antes aí da transmissão ao vivo, o Leandro me perguntava se a gente teria alguma pauta, né? E engraçado que eu fiz, inclusive, a referência. Só, Leandro, comecei a escrever sobre o tema rapidamente, alguns tópicos, e, ironicamente, eu desisti. E aí terminou acaba que eu preciso completar o raciocínio, porque eu desisti. Na verdade, quando a gente fala sobre o tema da desistência, ele é um tema tão amplo, ele é um tema tão importante, tão relevante, dada a sua quantidade de perspectivas, que por mais que eu fosse tentar escrever alguma coisa, a gente teria pauta aqui para 20 encontros. E aí, essa primeira fala... Essa Fica primeira marcado, fala, então, né? eu já agradeço o convite aí do Leandro,
E me coloco aí para os primeiros comentários aí. Leandro, pode tocar a bola aí que a gente começa a refletir. Já que você está dizendo que é assunto para vários encontros, a gente vai se encontrar outras vezes aqui. Vamos registrar aqui algumas pessoas que já entraram e já estão acompanhando a gente. A Sandra Rosa, a Francisca Goretti, Dalca Carvalho, o pessoal da casa, né, que está acompanhando. Eu costumo dizer que a Sandra Rosa é a rosa que perfuma o meu caminho. Ela está acompanhando. A participação de Goretti, já falei, de Creonice Albuquerque, que está sempre acompanhando a gente, né? Todos os domingos ela está nos acompanhando. Você entrou agora, não foi? Estou vendo aqui, que apareceu aqui, que você está assistindo, está ali. E aí a gente deixa em aberto, minha gente, para que vocês possam trazer aí nos auxiliar, né? Porque como é uma live e é livre, é aberto para que todos possam participar, fazer os questionamentos, as colocações, enfim, para a gente aprender a superar as dificuldades. Já que você colocou para eu começar fazendo as perguntas, enquanto não aparece aqui alguma, eu vou começar com uma das que a gente pode dizer que não é tão fácil da gente responder. As lutas, né? A vida da gente é uma verdadeira luta todos os dias, né? A gente está sempre lutando pelos nossos objetivos, pelas superar as dificuldades. Aí vem, se a gente luta todos os dias, na sua opinião, todos os dias a gente tem que buscar motivos para não desistir, já que o tema hoje é não desistir. Você não acha que há momentos da vida que às vezes as dificuldades chegam de tantos lugares que nós precisamos arrumar sempre motivos, todos os dias, para dizer assim, vamos continuar lutando? Você, por exemplo, já teve momentos de dizer assim, eu vou arrumar meus motivos para continuar lutando? Logicamente, se a gente puder abordar essa questão, tá? Sim. Eu não disse que não ia ser fácil as perguntas? Não, perfeito. Mas, assim, a pergunta, como a gente costuma afirmar, a pergunta, ela começou exatamente pelo o devido local. Na sua pergunta, na sua reflexão, né? Não só uma pergunta, uma reflexão, você traz a seguinte assertiva: nós precisamos estar providenciando motivos a todo minuto para poder viver. Eu diria muito mais. O tema da existência é um tema sobre o qual nós não vamos conseguir refletir exclusivamente sobre um único prisma. Nós precisamos pensar na desistência, que é uma coisa tão importante, porque, veja, a desistência ela se encontra nos campos social, psicológico, emocional, filosófico, espiritual. A grande essência, ou eu diria, o grande segredo, se eu possa me arrogar de falar que tem algum conhecimento sobre algum segredo, mas seria uma das coisas mais importantes para a nossa experiência de vida é compreender que cada minuto da nossa vida, vida essa que compõe uma série de existências, consiste no exercício contínuo de não desistir. Né? Desde o momento em que nós acordamos, nós estamos predispostos a enfrentar cada minuto do dia, até o momento que a gente vai deitar, nós estamos predispostos a enfrentar cada minuto da noite.
Então, primeiro nós precisamos compreender que desistir em si abarca uma série de sentidos. E aí eu faço questão, eu fazia referência a um escrito que estava selecionando para que a gente comentasse, e ele acabou que calhou, ele se encaixou, né, perfeitamente na sua colocação. E aí é essa a seguinte referência. Quando o homem desconhece que ele representa muitos, ou seja, muitas dimensões, que nele convive uma série de possibilidades, e aí, em razão desse desconhecimento, ele reduz a si mesmo a uma única perspectiva, a uma única dimensão, seja ela no amor, na perspectiva familiar, deposita todas as suas apostas na religiosidade, no trabalho, em algum tipo de ambição, em algum tipo de objetivo. Quando o homem desconhece que ele é essa multiplicidade e se reduz a uma única perspectiva, as chances de desistência, elas são muito mais concretas. Ou, no mínimo, com a apuração do tempo, ele vai ter que enfrentar o desconforto em ter que compreender que apostou todas as suas fichas em um único lance de dados, que poderá dar certo ou não, mas mesmo assim, se ele não compreende que ele é multifacetado, que ele tem uma série de possibilidades, resta a ele, de maneira muito concreta, o risco da desistência. E por quê? Porque os problemas são a regra. Em outro momento, fazendo menção agora ao saudoso Chico Xavier, que teve uma caminhada de muitos sofrimentos, do ponto de vista social, do ponto de vista físico, se queixava o Chico para o Emmanuel, seu mentor espiritual, onde dizia que não suportava mais, não dava mais para ele, era muito sofrimento, o corpo físico, a família, as críticas sociais, numa sociedade em que falar de espiritismo era como falar de algo extremamente pecaminoso. E aí o Emmanuel volta-se para o Chico, como sempre, exigente, e diz assim: Chico, superado um problema, aguardai-vos os outros. Significa dizer que se nós não compreendermos a dimensão escolar que consiste a nossa passagem por aqui, e a dimensão escolar pressupõe local onde nós vamos errar. E, em errando, a premissa que se constitui é continuar tentando, desistir jamais. Então, sobretudo, em momentos como os que nós estamos passando, trazendo agora para o nosso período, onde muito sofrimento se apresenta, muitas frustrações, muitas dificuldades, é sobretudo nestes momentos que nós temos que ter a convicção de que desistir não é uma opção. Não é uma opção. Tá? Desistir, eu diria que é um ato muito mais gravoso. Se bem que a gente até poderia dizer assim, pode não ser uma opção, alguém pode dizer, é uma opção. Tá, dentro que a gente considera uma opção, é a pior opção de todas, é a pior, né? Pois bem, olha... opção, se a gente for dizer assim, a opção é uma escolha. Né? Você faz uma escolha, é opção. Eu até diria que quando nós resolvemos desistir... Pode continuar. Opa, eu até diria... Está cortando aí, não? Está picotando um pouquinho. Né? Eu até diria que quando nós resolvemos desistir de algo, né, nós temos a concepção de desistência com dois conceitos. Uma é quando eu desisto no sentido de abrir mão, deixar para lá. E a outra é quando eu desisto no seu sentido de adaptabilidade.
Porque, olha bem, em certo momento, Pedro, junto com os apóstolos, a pescar junto com Cristo, insiste em lançar a rede em uma determinada posição do barco, lançando sempre num determinado lado, depois resolve alternar e chega à conclusão que dali não vai mais sair peixes. O Cristo, o Nazareno, referindo-se a ele, disse, olha, homem, lança novamente a rede ao lado direito do barco. Ou seja, persiste. Naquela ocasião, narram os escritos que os apóstolos, que homem é esse que está aí? Nós estamos aqui pescando, somos pescadores, e ele está aí mandando a gente jogar a rede novamente. Olha, veja bem, a conotação, a ideia simbólica que se tem é que o Cristo comunica, não desiste, mantém a fé, trabalha. Agora, adapta. Se você está jogando de um lado e não está colhendo, joga do outro. Né? Então, assim, a desistência... E o momento também, né? Exatamente. E o momento, a desistência... Né? Tem uma outra passagem muito importante, eu gosto muito de fazer referência à vida social do Cristo e à sua convivência com as pessoas e com os apóstolos. Em um determinado momento, está registrado lá numa passagem de João, diz mais ou menos o seguinte, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, Jesus teve mais de 12 discípulos, teve muitos homens e mulheres que o seguiram, mas muitos daqueles discípulos resolveram dar para trás, desistir. Acompanharam o mestre e chegaram numa determinada altura do campeonato, começaram a voltar, desistir. Então o mestre volta-se para os apóstolos, os 12 escolhidos, e perguntam, e vocês também vão seguir com eles? Vocês também vão desistir? E a resposta eu deixei gravada aqui, exatamente a resposta que foi dada por Simão Pedro, que referiu a Jesus dizendo o seguinte, Senhor, para quem iremos? Olha bem, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, quando Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Revela o propósito que o Pedro já tinha a respeito de seguir o Cristo. Ele não diz para onde nós vamos. Ele pergunta para quem, porque o propósito que se revelou para Pedro e os demais apóstolos foi que ali diante deles estava o Filho de Deus. Quem poderia servir de melhor propósito, senão o próprio Cristo? Então, quando o Cristo se volta e diz, vocês vão também segui-los? É uma opção, ele queria dizer, vocês têm um livre-arbítrio. E aí o Pedro disse, mas mestre, para quem nós iremos? Então, a questão da desistência está muito, digamos assim, associada a encontrarmos, de fato e de verdade, o propósito que lateja em nossas almas. Quando o propósito não está efetivamente enraizado no nosso espírito, na nossa essência, a possibilidade de desistência, ela é muito mais factível, porque o propósito ou a semente não foi bem semeada, ou se foi bem semeada, não foi bem regada. Então, nesse sentido, a ideia de desistência sobre a perspectiva de abrir mão, eu diria que, utilizando como pano de fundo o próprio Espiritismo, ela não se aplica sequer à perspectiva da vida orgânica, porque, sob a perspectiva espírita, uma vez que você abre mão da própria vida, achando que está desistindo de algo, vai se abrir para você a perspectiva de que a vida continua. Simplesmente você vai se deparar com um erro. Um erro
de alto valor negativo, que era abrir mão da vida quando você imaginava que estava desistindo. E aí eu diria, desistir no sentido de abrir mão pode até parecer uma opção, mas que em concreto nunca vai se realizar, porque em desistindo de uma coisa você vai encontrar as consequências que derivam dessa desistência. Então, ninguém simplesmente desiste e apaga aquilo como se não existisse. Até a própria vida não nos propicia esse tipo de desistência. Vou desistir de minha vida. Ceifo a vida orgânica e encontro a vida espiritual, que vai me cobrar esse ato. Né? E aí, só para complementar, para a gente partir para outra, eu me lembro de uma música que, ironicamente, o autor ou o intérprete acabou por desistir, supostamente, da própria vida, que é o Chorão. Né? Ele dizia lá, um skatista, cantor, rapper, não sei, não é muito meu gênero, mas ele escreveu e cantou muito adequadamente: a vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Ironicamente, Chorão foi encontrado em seu apartamento há alguns anos, vitimado por uma overdose de substâncias tóxicas. Né? Ou seja, tão belamente ele conseguiu alcançar a ideia de não desistir, quando ele afirma na sua música que a vida não se trata só de ganhar e perder, mas se trata de evoluir. Mas no plano físico, pelo menos na experiência que teve conosco, acabou por, supostamente, sempre eu utilizo a palavra supostamente, porque eu não estava presente, supostamente, tirar a sua própria vida, ou seja, escreveu, no entanto, não compreendeu. Né? Mas vamos lá, toca a bola para você. Eu diria que numa situação dessas, é porque assim, é muito difícil, né, a gente se colocar no lugar do outro sem estar sentindo o que o outro está sentindo. Né? Por isso que muitas vezes, quando eu vejo algumas pessoas dizendo, fulano desistiu da vida, ou né, através da porta do suicídio, que eu costumo dizer, entre todas as portas que você pode abrir como escolha, a porta do suicídio é a pior delas. Exatamente por isso, como você está falando, né? Porque do outro lado você não encontra o fim, você encontra a continuidade da vida, né? E aí você se vê que você matou somente o seu corpo, mas você continua vivo. E normalmente as pessoas, eu considero muito que as pessoas que fazem esse tipo de opção, das mais dolorosas, não é que elas estão querendo algo de melhor. Elas querem deixar de sentir a dor que sentem, né? Elas querem superar aquela dor. Elas querem já sem aguentar. E é aí onde entram algumas questões que a gente pode contribuir, inclusive, já que a gente está falando de desistências, a gente pode contribuir muito com quem já passou ou quem está passando por uma situação desse tipo, né? O que é que a gente pode fazer se a gente anda pensando em desistir, por exemplo, da vida? A gente vai em outros tipos de desistência, que a gente vai abordar na noite. Mas esse, como o próprio tema, né, já chega, vamos dizer assim, a questão mais forte, né? Então, o que a gente poderia dizer para essas pessoas, né, que para incentivá-las a superar esse momento? Que a gente sabe... importantíssimo. É importantíssimo. E outra coisa, dizer de forma clara que muitas vezes pessoas que a gente jamais imaginou que pudesse passar um pensamento desse tipo, também já pensaram. Não em fazer mesmo, dizer assim, o programar, o que seja, mas pelo menos dizer assim, e se... Né, eu queria sair disso tudo, será que é a saída? Né? Talvez algum de nós já tenha passado por isso. Eu mesmo já passei por isso, vamos falar claro. Eu mesmo já passei por isso, já passei por momento de pensar nisso. Então, por isso que eu costumo dizer, não é uma fraqueza, né? Não é uma fraqueza, é uma dor muito forte. Eu diria
eu diria o seguinte, sem precisar, eu acho que isso não é um traço, nem uma experiência a esconder, né? Isso, na verdade, é um traço e uma experiência humana. A diferença é que alguns de nós teve essa experiência ou esse tipo de reflexão em um momento tão doloroso e dada a pujança que pôde, digamos, a nível consciente, escutar essa possibilidade e até refletir sobre ela. Olha, dependendo da situação em que você se encontre, os sofrimentos atinentes à alma, os sofrimentos que nos atingem profundamente, eles têm por característica nos forçar a olhar para opções que talvez em outras circunstâncias nós nunca pensássemos. Não é uma exclusividade de A, de B, nem do Leandro, muito menos do Emanuel Rodolfo, que também já conviveu com reflexões desse tipo. Nesse sentido, inclusive, o Bob Marley, ele disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, olha, difícil não é lutar por aquilo que se quer, e sim, difícil mesmo é desistir daquilo que mais se ama. Afirma Bob Marley, eu desisti, mas não pense que foi por não ter coragem de lutar, por exemplo, e sim por não ter mais forças, mais condições de sofrer. Então, veja bem, essa colocação do Bob Marley, ela nos demonstra que não se trata de covardia, de qualquer tipo de consideração nesse sentido. E nós, inclusive, vamos refletir o tema da desistência sob a perspectiva do não julgamento, né? Sobre a perspectiva cristã, sobretudo, naquela frase em que o Nazareno diz, olha, cuidado ao julgar. Vamos dar primeiro aquela olhadinha para a grande trave que se encontra no teu olho, ao invés de estar fazendo considerações sobre o argueiro que está no olho do teu irmão, né? A farpa que está no olho do teu irmão. Então, nós vamos reservar alguns minutos para fazer a reflexão do tema desistência no sentido positivo, no sentido de adaptabilidade, de quando abrir mão é positivo para o seu crescimento espiritual. Porque o grande segredo, me permitam, na minha... O desistir no sentido, né, Emanuel, o desistir no sentido de mudar de foco, né? De mudar de foco, o desistir no sentido em que o Nazareno referiu simbolicamente quando diz, olha, troca de lado, Pedro. Troca de lado, você está jogando a rede, joga a rede agora do lado direito do barco. Exatamente. Né? Então, vejam bem, o que é que acontece? A grande tônica da pergunta foi o que é que a gente precisa fazer, o que a gente poderia dizer para contribuir para as pessoas que estão passando por esse momento em que o sofrimento é tão intenso. E aí, perceba, nós estamos reconhecendo que para se chegar a um grau em que a pessoa pensa em desistência, o sofrimento é um sofrimento deveras profundo e que está associado exclusivamente àquela pessoa que sente. Para mim, para o outro mensurar, querer se arvorar na posição de um juiz em que, nas palavras do próprio homem de Nazaré, foi repreendido veementemente quando diz, olha, tem cuidado ao julgar. Grande conta tem o julgador, grande responsabilidade tem o julgador, portanto, dá uma olhadinha primeiro nos teus problemas, na trave que está no teu olho,
para depois olhar e julgar o teu irmão. Nesse sentido, o que é que nós diríamos? Nós diríamos que é preciso buscar propósitos. Olha, muito difícil, eu não tenho quem eu quero, eu tive um desenlace amoroso, eu estou com problemas financeiros, o mundo está muito difícil, as pessoas não me entendem. Eu estou dando aí uma vastidão de exemplos, sem minimizar a qualquer um deles, porque cada um tem uma experiência com um contexto de vida. E eu não posso me avorar de deduzir qual é o resultado da interação de um ser com o mundo, porque é a relação dele com o mundo. Nesse sentido, eu diria, diante dos sofrimentos que passei e quando os passo, quando eles se reiteram, nas palavras do Emmanuel, superado um problema, aguardai outros, a minha experiência pequena e diminuta diz que eu tenho que buscar os meus propósitos ou revê-los, reconhecer se eu não estou jogando a rede demasiadamente no mesmo lado do barco, reconhecer que eu sou um ser multifacetado, ou seja, que existe uma série de dimensões na minha vida e que eu não estou reduzido, por exemplo, exclusivamente àquela dimensão que está me fazendo sofrer. Olha, então, se eu sofri um desenlace amoroso e, para mim, agora o mundo não representa apenas nada, eu poderia sugerir que alguém que se encontra eventualmente nessa condição compreenda que é um ser amado e que representa muito mais do que uma relação amorosa. E que, às vezes, um problema que não dá para resolver na hora, diz a boa gestão que você deve pegá-lo e guardá-lo no seu armário para o momento propício. E aí, naquele dia, não dá para resolver. Eu caminho, continuo a minha vida sem desistir das demais dimensões, até o momento em que eu me sinta forte o suficiente para abrir o armário e dizer, hoje é você. Hoje somos nós dois. Eu e você, problema. E nós vamos nos resolver. Porque tudo passa, ainda que você seja insuperável, tudo passa. Né? Nesse sentido, tem uma passagem interessantíssima. E eu gostaria de prolongar um pouco a resposta, se o Leandro me permite, para fazer essa menção. Olha, o Thomas Edison disse uma coisa importante. Ele disse assim, muitas das falhas da vida acontecem quando as pessoas não percebem como estão pertinho do que querem e desistem. Olha só a frase do Thomas Edison. Muitas das falhas da vida, muitos erros que a gente comete, eles acontecem porque as pessoas não percebem o quão perto estão do seu objetivo, o quão perto, até porque às vezes desconhecem o seu real propósito, né? E aí desistem. E aí vem uma passagem muito interessante. Narra e afirmam que essa é uma narrativa de fato, ou seja, aconteceu, que um homem, um alpinista, resolveu escalar o Everest, estava acompanhado de 2 amigos, e aí chegou no momento que não era propício para a escalagem. E o objetivo, naturalmente, era chegar até o cume do Everest, ou seja, aquele era o propósito de vida daquele homem, chegar ao cume do Everest. Dada a situação que, de repente, acometeu o clima, os 2 companheiros, experientes em escalagem, tal qual o homem, afirmaram o seguinte, está escurecendo, não dá mais para prosseguir. Vamos retornar antes que essa tempestade
nos acometa a todos, ceifando as nossas vidas. Nós entendemos que, como objetivo, nós chegamos aonde dava para chegar. O homem vaidoso, fundamentado no seu orgulho, arraigado ao seu orgulho, afirma: eu me destinei a chegar ao cume do monte ainda neste dia. Se vocês querem retornar, retornem. Eu prosseguirei para cima. Bem, a situação se agravou de tal maneira que o homem refletiu: o correto era ter descido. E ali ele definiu: vou descer. Mas a situação climática ela já estava deveras rigorosa. Muito vento, muita neve. A temperatura tinha caído bastante, de tal maneira que na descida, depois de muitas horas de descida, altas horas da madrugada, o homem já praticamente vencido pelo cansaço e pela frieza, despenca de certa altura, ficando pendurado apenas pela corda de segurança, em posição que ele sequer podia se virar, ele não tinha mais condições, não tinha mais forças, ficou pendurado pela cintura. E aí, naquele momento da noite, ele realmente enfrenta a morte. E ele vê que vai partir. E, num determinado momento, ele se volta para Deus e diz para Deus o seguinte: Deus, eu realmente queria subir, mas compreendi que eu era fraco, pequeno demais, eu não tinha experiência suficiente para entender que não era o momento de subir. Resolvi descer com atraso, mas resolvi descer. Então, me auxilia para que eu não morra, porque eu não quero morrer. Eu sou jovem, eu aprendi com a lição. E aí narra aí a história que ele, entre um desfalecimento e um acordar, escuta a seguinte voz: homem, corta a corda. Olha bem o sentido da desistência. Homem, corta a corda. E aí ele, escutando isso, assim, mas que é isso? Que Deus é esse que me manda cortar a única corda que me está assegurando a vida? Porque todas as outras já foram. Do equipamento de segurança é a única que me garante pendurado. E aí ele volta a escutar: homem, corta a corda. Utiliza a tua faca e corta a corda. Bem, ele define que não cortaria a corda, que aquilo seria um absurdo. Abrir mão do estado de conforto, embora que estado de conforto onde a destinação à morte era certa por hipotermia, fraqueza, fome, frio, etc. Ele resolve que a melhor opção era continuar preso, ainda que fosse iminente a morte. Narra o seguinte: amanhece o dia e os colegas retornam com as equipes de resgate. E aí encontram o homem morto, pendurado pela cintura, a 2 metros do solo. Olha, veja bem, no escuro, ele não teve a capacidade de perceber que estava tão perto do seu objetivo naquele momento, que era chegar ao solo. A sua consciência, na figura de Deus, comunica para ele que o correto era cortar a corda. Porque, ainda que fosse uma espécie de instinto, lhe comunicava que ele estava perto do chão. Mas como estava no escuro e ele nada podia ver, ele se agarra com aquela situação de sofrimento e, nesse sentido, não desiste, achando que desistir ali, na pequena perspectiva que ele tinha, em nada enxergando, significaria abrir mão da própria vida, quando, na verdade, era exatamente o contrário. Desistir, nesse sentido, era exatamente cortar a corda, cair ao chão e se manter vivo. Então, nós precisamos perceber
que a desistência, ela deve estar associada imediatamente às circunstâncias, às perspectivas. Às vezes, desistir no sentido de não forçar tanto algo que naquele momento não está maduro é o ideal. Não significa, no seu todo, abrir mão, mas sim mudar a perspectiva. Talvez até encontrar uma perspectiva que te faça mais feliz. Seria a sugestão, digamos, master, que nós poderíamos dar. Toca a bola para você aí. Vamos registrar aqui o pessoal que está acompanhando. Temos a Rosângela Castelo Branco, que está acompanhando, Rosinaldo Santos, Dr. Dodói. Vê se você conhece essa daqui, ó. Conhece? Patrícia Cavalcante. Sim, é porque, na verdade, a gente está com delay aí. Tá? A gente está com delay de som e imagem entre eu e você. Isso. Conhece essa? Picotou um pouco. Você conhece essa, a Patrícia Cavalcante? Sim, agora pela imagem, sim, conheço sim. Aniversário dela ontem, né? Hoje? Hoje? Ontem, 25. Ontem, isso. Eu dei uma olhadinha aqui que eu tinha visto aqui no Face. Foi aniversário dela. Parabéns para ela. Aproveitando registrar o aniversário, hoje está sendo o aniversário do Milton Ramos, que esteve aqui com a gente na semana passada, o Milton Ramos, lá de Maceió, do Deus Conosco. É aniversário dele hoje. Vamos continuar registrando aqui as pessoas que estão acompanhando. Isabel Silva, Irani Soares, daqui de Camusim, Garcia, boa noite aos amigos do Chico, ele lá de São Joaquim do Monte, do Mensageiros do Cristo. Maria Helena também, Patrícia Albuquerque, que está nos acompanhando, e que a gente, por nada, meu anjo, muita paz, que a gente possa aí aproveitar na noite de hoje essas reflexões. Uma das coisas que você estava falando, né, sobre muitos problemas, né, que muitas vezes nos chegam muitos problemas, me veio uma lembrança de um senhor que uma vez veio conversar comigo. Aí disse assim: Leandro, eu estou quase desistindo de tudo, viu, Leandro? E aí, lógico que eu não vou citar o nome, nem vou citar muito detalhe, porque de repente alguém que está acompanhando pode conhecer, né? E a intenção não é expor a pessoa, mas o exemplo para a gente aprender, né, na nossa vivência. E aí ele dizia assim: é muito problema, Leandro. Pelo amor de Deus, como é que eu faço para resolver tudo isso? E aí eu disse a ele, digo, faça o seguinte, digamos que você tenha só 10 problemas. Eles têm muito mais. Eu digo, pronto, então vamos lá. Digamos que sejam 10 problemas. Você vai pegar e vai fazer o seguinte. Você separe os 10 problemas, anote quais são os 10 problemas. Você vai pegar o problema mais simples que tiver. Pegue esse, que vai ser o menorzinho de todos eles. Você pegue esse problema e busque resolvê-lo. Deixe de lado os outros 9. Resolva esse. Depois de resolver esse, você terá duas opções. Ou dizer assim, mas ainda tenho 9. Ou dizer assim, um já foi. Se a gente trabalhar nesse sentido de um já foi, aí a gente vai ter condições de dizer assim, agora eu vou pegar o outro. E na medida que a gente for resolvendo cada um dos problemas de forma, não posso dizer simples, mas certamente é menos difícil do que a gente querer resolver os 10 de uma vez só. Então, você pegue esse outro problema e vai resolver. Se é trazendo para a vida prática, que não foi o caso, né, desse senhor, mas trazendo para a nossa vida prática, se é um problema, por exemplo, que a gente diga assim, não, no meio de todos esses meus problemas, eu tenho um que é de relacionamento com algum parente. Então, tudo bem, vai lá, conversa com ele, né, pede perdão se foi ele que se você
magoou. Se foi ele que te magoou, chega e diga para ele, olha, vamos seguir em frente, e abraça e dizer assim, vamos seguir em frente. Você já ganhou não somente o fato de ter um problema a menos, no caso o segundo problema a menos, como já ganhou também uma pessoa que vai começar a te olhar de uma forma diferente. Já vai ser a pessoa que vai te incentivar a superar outros problemas. Né, Rodolfo? Verdade. Tem duas... Pode continuar. Diante desse exemplo prático, né? Tem duas citações importantes que nós precisamos... O homem precisa conhecer a história, né? Quando o homem conhece a história e as pessoas que passaram pela história, e ele se abre para estudar a história do outro, ele se abre para escutar as experiências dos que passaram, dos que estão presentes, ele permite alargar o estreito referencial de realidade que ele tem, ele só tem a crescer, né? Nosso principal problema da contemporaneidade no Brasil e no mundo é a indisposição em dialogar, ou seja, em escutar o outro, né? Eu fecho o outro numa caixa, eu o classifico segundo a minha percepção e eu me afasto das experiências que poderiam me trazer bastante. Nesse sentido, quando você fez referência à pessoa que lhe procura, ele diz, olha, são tantos problemas, perfeito, inclusive a gente utiliza na gestão administrativa essa ideia de relacionar os problemas, admitindo aqueles, digamos, de maior simplicidade para que eles possam ser resolvidos inicialmente e partindo para os outros. Perfeito, esse deve ser o movimento. Até porque, na medida que a gente vai vencendo os mais simples, vai nos dando mais ímpeto para ir para cima dos problemas mais vigorosos. Exato. Mas nós precisamos de manter a consciência, e aí eu sempre faço referência à figura do Emmanuel, o Emmanuel, mentor do Chico, que além de extremamente disciplinador, era severamente rígido, porque já conhecia muito da vida. Então, ele não permitia que o Chico devaneasse muito. Parecia até que tinha um certo tom pessimista no Emmanuel. Mas o Emmanuel foi classificado, como bem o Chico classificou, como o maior professor da vida dele, né? Porque repartia com o Chico as experiências ao longo de diversas encarnações. E aí, partindo da premissa em que nós precisamos fazer a gestão dos problemas, porque isso que o Leandro nos coloca é a gestão dos problemas, né? É a gestão prática dos problemas. Nós precisamos, sobretudo, estender esse conceito à percepção de que, em que pese nós possamos, em um determinado momento, relacionar um número de 10, 20, 30 problemas, eles não vão se esgotar pela própria natureza da nossa experiência. Nós estamos num plano de provas e expiações. Então, significa dizer que nós não vamos aqui, nesse momento, atingir, digamos assim, uma situação em que os problemas já não nos afetem e que nós estejamos aí vivendo uma relativa felicidade, porque em que pese nós possamos dominar os nossos problemas, de repente vem os dos filhos, vem os problemas dos amigos que acabam por nos afetar, o dos pais, e aí a própria falência ao longo do tempo do vigor físico que nos traz doenças, ou seja, a gente tem que conviver com a natureza de que a vida vai ser essa eterna gestão
em que nós precisamos ir organizando os problemas dos mais fáceis para os mais difíceis e ir vencendo. E na medida em que a gente vai superando essa lista, outros vão entrando. E nós vamos reclassificando. Mas a rítmica maravilhosa disso é o que se apura e que nós denominamos de experiência, finalidade precípua para a nossa existência aqui. Está nesse círculo de problemas em que nós vamos administrando, gerindo, vencendo alguns, outros não conseguindo, outros precisando colocar, como a gente referiu em outro momento, dentro do armário para tratar depois, e prosseguindo a vida, e com isso, esses cabelos brancos, que no Leandro já estão abundantes, e em mim já iniciam aqui, né? Embora não tenham pintado de tudo, mas já começam a me faltar, possam significar, de fato, a apuração da experiência. E aí, nesse sentido, eu fazia referência a duas passagens importantes. Uma é atinente a um filósofo, né? Um filósofo chinês. O primeiro, eu diria, filósofo chinês, Confúcio. Confúcio colocou para a gente uma coisa muito importante. Ele já dizia lá atrás que você não pode mudar o vento. Olha bem, você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas do barco para chegar onde você pretende. É a ideia, sob o ponto de vista filosófico, da adaptabilidade em opção a não desistir. Né? Nós falamos disso no início. Olha, grande pensador Confúcio já dizia, olha, se você não pode mudar a maré, os mares, você vai utilizando ali as velas para você ir enfrentando com menor dificuldade. Já imaginou se naquelas grandes ondas você cisma de ir de encontro a elas? Às vezes você precisa navegar paralela à maré, deixar em algum momento, recolher as velas, reconhecer que a sua perícia para dirigir a embarcação, se sua embarcação tenha grande potência ou não, você tenha muitos equipamentos, grande experiência, mas você não vai vencer o mar. Você vai precisar, em algum momento, desligar o motor, entregar-se à fé, agarrar-se ao timão e deixar que o mar vá lhe levando até que você possa novamente dominar o que possa influenciar no seu caminhar. Uma outra passagem importante, e eu fiz nota dessa passagem, é de um indivíduo, um cidadão, um pastor americano, chamado Charles Swindoll, ou denominadamente Chuck, como ele é chamado. Ele diz o seguinte, vida é 10% do que acontece a você e 90% da forma de como você reage a isso. Esse é um conceito atualíssimo. Esse é um conceito atualíssimo. A vida consiste em os fatos que lhe acontecem, mas não é determinada em si como se você fosse inoperante diante deles. A maneira como você vai reagir diante desses fatos é que vai determinar para você uma condição de chegar a um limite de pensar em desistir ou não. Então, eu concluo e retorno com a bola aí para o Leandro com essas duas reflexões do Church e essa reflexão do Confúcio, que são maravilhosas. Adaptabilidade e reconhecimento de que você vai interagir com a vida e com os fatos. E não os fatos por si só podem determinar absolutamente a sua desistência ou não desistência do prosseguimento num determinado intento ou na própria vida. Passa a bola para o Leandro novamente.
Você falou de uma questão. Deixa eu dar uma explicação para o pessoal aqui, que às vezes, como tem muita gente aí, como a imagem está indo para o mundo todo e muita gente não me conhece, às vezes a pessoa me vê fazendo assim, ó, ou assim, e aí diz, mas rapaz, Leandro, não fica quieto na cadeira, é que eu uso cadeira de rodas e às vezes eu preciso me adaptar, né? É isso aí que a gente está falando. Às vezes eu preciso me adaptar, me recolocar. Aí por isso é que eu me mexo dessa forma, tá, gente? Para que as pessoas não fiquem aí, às vezes até angustiadas. Eu vejo algumas pessoas que não compreendem, né, exatamente o que é e dizem assim, mas rapaz, mas te mexe demais, né? Eu digo, é a necessidade. Eu queria registrar a presença de mais algumas pessoas que chegaram, né? A Marisa Vilarim, que chegou e chegou dando boa noite, ela sempre nos acompanha também, todos os domingos. Tem a Rosângela Rodrigues, que está de volta nos acompanhando. Um abraço para você, Rosângela. Temos também Luzimar Leal, Alba Valéria. Quem foi mais que eu vi aqui? A Rosângela Castelo Branco, que também entrou. Um beijo para ti, Rosângela. Saudade de ti. Rosinaldo, acho que eu já falei, já coloquei aqui. Mas aí vamos voltar para uma colocação que você fez, um ponto que você fez, que é a questão das doenças, né? As doenças são desequilíbrios, né? Às vezes a gente não percebe, mas uma doença é um desequilíbrio que ocorre em nosso organismo. Muitas vezes são desequilíbrios que a gente está passando aqui, em termos de razão, em desequilíbrio, ou aqui, em termos de emoção. E aí afeta o corpo físico. Ou a questão que a gente sempre aborda, né, que foram desequilíbrios do passado recente, né, ou seja, essa existência, ou em existências anteriores. Mas eu nem vou me prender a essa questão de existências anteriores, porque, inclusive, há muitas pessoas que acompanham a gente aqui e que sequer são espíritas, e se a gente só coloca a questão da reencarnação, a pessoa pode dizer assim, sim, mas eu não acredito, eu não sei bem, não compreendo o que é a reencarnação, e por conta disso pode chegar e dizer assim, não, isso que está falando então não é para mim. Por isso que a gente tem que colocar, a doença é um desequilíbrio, né? E se está em desequilíbrio, o primeiro caminho que a gente precisa se direcionar para a cura é a nossa modificação. Há textos bíblicos, né, que falam, por exemplo, de Jesus curando muita gente. Há uma passagem em que no dia que ele curou 10 pessoas, só um teria voltado para agradecer. E só esse teria se modificado. E Jesus teria ficado entristecido porque os outros que ele teria curado teriam voltado a fazer tudo o que faziam antes, cometer as mesmas coisas, né, que geraram aquela doença. E a vida nos apresenta isso também. Se a gente não muda, ou se a gente... vamos citar um exemplo. A gente não pode nunca generalizar, tá, gente? Vamos deixar isso muito bem claro. Mas, vamos citar um exemplo de pessoas que sentem muito ódio, muita raiva, muita mágoa. Essas pessoas, elas, muitas vezes, elas aumentam as chances de terem, por exemplo, câncer de estômago, né? Câncer no fígado. Enfim, as pessoas podem, por conta dessa mágoa, terem esse problema de câncer. E aí, o melhor caminho e o primeiro caminho a percorrer é a modificação, através do perdão, através da modificação dos pensamentos. Então, todas as vezes que a gente tiver alguma doença, mesmo que a gente não alcance ali a cura física, mas que a gente busque pelo menos a cura do espírito, do sentimento, de ideias, porque isso vai nos auxiliar de forma que a gente não faz ideia. Aí vem a pergunta. Para você acha que as doenças elas são oportunidades para a gente mudar?
Veja bem, eu fiquei sem o áudio. Eu fiquei sem o áudio exatamente da pergunta. Eu repito. Eu fiquei sem o áudio exatamente da pergunta. Eu preciso que você repita, Leandro. Repito sim, querida. Para você, as doenças são, na realidade, oportunidades que a vida nos dá para que a gente mude? Perfeitamente. Agora foi maravilhoso. Ora, mas como diria o gaúcho, né? Ora que você escolheu o magrão certo para falar sobre isso, rapaz. As doenças, elas são essencialmente uma entre algumas das melhores oportunidades para que nós possamos mudar. Veja bem, não me parece que em qualquer situação de euforia, felicidade, em que o ser humano se encontre, que ele passe por reflexões tão profundas quando no estado da doença. A doença, por mais que nós queiramos que ela se afaste de nós, quando ela nos acomete ou acomete as pessoas que nós amamos, ela nos traz a oportunidade de pensar sobre diversas perspectivas. Nesse exato momento em que nós vivemos uma pandemia, eu costumo afirmar que o vírus que está aí, em que pese seja horrível, devastador e cruel, ele é o vírus mais filosófico sob a perspectiva da potencial capacidade de fazer com que a raça humana possa refletir sobre os caminhos que nós estamos percorrendo, sobre as escolhas enquanto seres individuais e sobre as escolhas coletivas, especialmente no que diz respeito à forma como as sociedades modernas têm tratado o problema da desigualdade social, a forma em que nós, enquanto sociedade, estamos admitindo que os poderes constituídos por nós, ou seja, nós, povo, na posição de governante, estamos tratando os mais vulneráveis, os mais pobres. A doença, nesse sentido, demonstra claramente, em que pese sua posição ideológica, seja lá o que for, contra fatos não há argumentos. O momento em que nós estamos passando só vai fazer com que nós possamos angariar algum patrimônio positivo desse sofrimento, se nós conseguirmos, individualmente, enquanto sociedade, tratarmos as mazelas que nós admitimos, por ação ou por omissão, que se instalassem na nossa sociedade. E isso começa por pensar não só naquele que está ao meu lado, no meu filho, no meu amigo, no meu pai ou na minha mãe, mas pensar no ser, no outro, naquele que eu não conheço, naquele que está sofrendo, naquele que não tem o mínimo digno assegurado. Então, nesse sentido, calhou, vamos assim dizer, excepcionalmente a pergunta, quando diz que as doenças, em que pese o sofrimento que proporcionam, são, sobretudo, oportunidades de crescimento.
E você me desculpe porque eu me exaspero quando eu falo sobre esse aspecto, dado que lateja em mim essa dimensão social em que nós vivendo numa sociedade com tanta capacidade produtiva para que nós pudéssemos ter o mínimo digno, escola, alimentação, saúde, moradia, para todos, nós olvidamos que isso é o caminho certo. Então, esperamos sim que com o advento dessa crise de saúde, soframos as perdas, lamentemos as perdas, mas aprendamos com a doença de que nós precisamos de tratar todos os seres humanos. Que todos os seres que estão aqui têm o merecimento de estar aqui e de serem tratados com dignidade, com respeito, não porque a Constituição assim atribui, mas porque não há diferença alguma entre um que tem condições e um que vive deitado na rua nos papelões. Os dois seguirão o caminho, assim como dizia Ariano Suassuna, na obra O Alto da Compadecida, na frase de Chicó, aquele caminho induvidável que leva todos em um grande rebanho condenado à morte ou ao desencarne, na linguagem espírita. Então, é sim uma grande oportunidade de amadurecimento e de crescimento. E eu rogo não só a todas as pessoas, mas sobretudo a Deus, que essa experiência nos traga esse patrimônio positivo de reflexão, sobretudo de ação, para se evitar assistir o que estamos assistindo atualmente. Bola para você aí, meu amigo. Vem muito a calhar com o que eu tinha acabado de anotar e você tá fazendo essa abordagem muito, muito precisa e muito salutar. O mundo, não é somente o Brasil, né? O mundo está passando por essa epidemia. Isso mostra que nós, em humanidade, nós precisamos aprender algumas lições. Nós precisamos ver a vida de uma forma diferente. Nós não podemos simplesmente dizer assim, cruzar nossos braços e dizer, não, deixa a epidemia passar, para a gente voltar ao normal. Porque se a gente pensar desse jeito, a gente não vai aprender. E quando a gente menos esperar, vai ter outras coisas que vão nos cobrar, vamos colocar isso entre aspas, né? Eu não sou muito adepto dos termos que às vezes se utilizam, né? Que a vida cobra, que Deus castiga. Né? Eu não gosto desses termos. Ou que Deus pune, eu não gosto realmente desses termos. Na realidade, Deus coloca para a gente as leis e diz, olha, se você pegar isso aqui e jogar para cima, vai cair. Ok? Aí é escolha minha. Se eu jogar, vai cair. Ponto. Não é que Deus está me punindo. É somente a lei. Então, se a gente não aprender com tudo isso que a gente está passando, se a gente não olhar para o outro, e como você bem disse, a humanidade precisa refletir. E isso independentemente das suas próprias convicções pessoais, sejam elas de que forem, né? Políticas, sociais. Políticas, sociais, o que for. A gente deixa de lado isso, a gente reflete como ser humano. Somos todos iguais numa sociedade em que precisa aprender. Somos iguais no sentido de que somos todos filhos de Deus. Ponto. A partir daí a gente precisa entender que o outro muitas vezes está passando por uma dor e como é que eu preciso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso olhar a vida de uma forma diferente. Ou eu olho a vida de forma diferente, ou eu não aprendo. Se eu não aprendo, vai vir a repetição. Então, é como eu até anotei aqui, ó, no momento em que a gente está aí vendo mais de 80 mil pessoas, né, que já desencarnaram por conta desse problema da epidemia,
A gente vai só cruzar os braços e vai ficar apontando muitas vezes para o outro, porque ele age assim, ou ele age assado, ela pensa desse jeito, ou pensa de outro jeito. Ou a gente se une, ou a gente está tudo no mesmo mar, né? A gente está no mesmo mar, e se a gente não se compreender assim, vamos perecer. E aí não adianta a gente ficar naquela história do Jesus nos salva, Senhor nos salva, né? Eu vi até uma palestra um dia desses que fala sobre Jesus, se ele é ou não o nosso Salvador. A compreensão do Salvador é que ele veio vivenciar e mostrar para a gente o caminho a seguir, né? A mudar as nossas concepções e agir de forma diferente. Como ele bem disse, você quer ser perfeito? Se desliga das coisas materiais e me segue, ou seja, andar nos mesmos passos que ele, seguir em frente com ele. Senão, se não há mudança, não há evolução. Se não há evolução, não há, entre aspas, salvação. A salvação de nós mesmos, né? E realmente é uma coisa muito difícil, esse momento, Emanuel. Se a gente realmente não deixar de lado certas questões aí que a gente está vendo, às vezes a gente fica falando que são os políticos que estão agindo de um jeito ou do outro. Aí a gente olha para a população, olha para as pessoas e as pessoas estão agindo do mesmo jeito. Né? Você tem visto isso, né? Exato. Ou a gente muda. Eu peço uma parte. A palavra é toda sua. Nós estamos vivendo uma situação trágica. A crise de saúde não só acometeu o Brasil, mas todo o mundo. Entretanto, essa não é a única pandemia que nós estamos passando. Essa é uma pandemia que está, de uma maneira muito veemente, ceifando vidas e tida, até pouco tempo, como anormal. Agora se pretende instalar um conceito de normalidade sobre condições que não são normais. 80 mil pessoas no Brasil notificadas. Ou seja, isso é apenas um rol exemplificativo. Nós temos um número muito maior de pessoas que estão falecendo, convalescendo em função direta e indireta pela pandemia. Mas nós não estamos prestando atenção que existe uma série de outras pandemias que nos afetavam, que nos afetam ainda hoje, que vem nos afetando desde os primórdios. A pandemia do orgulho, a pandemia do individualismo, a pandemia da indiferença, a pandemia da falta de responsabilidade com o próximo, a pandemia do entendimento equivocado de que eu, por ter algo a mais, sou, de alguma forma, especial, quando eu preciso entender que, no máximo, eu sou fiel depositário por empréstimo, com todas as responsabilidades inerentes ao empréstimo, da minha condição social, financeira, econômica. Todas essas pandemias existem ao longo da humanidade como problemas a serem solucionados por nós. É muito fácil, e eu diria, inclusive, leviano,
atribuir a uma classe, a uma pessoa, a um grupo, a responsabilidade por aquilo em que todos nós somos responsáveis em maior ou menor conta. Se eu não posso determinar uma verdadeira política de saúde como eu entenda que seja ideal, mas que eu socorra não só aos meus familiares, mas a quantos eu puder. E eu venho a repetir isso dioturnamente nas redes sociais, com as pessoas que eu encontro, com os amigos e conhecidos. Se cuide, cuide dos seus, mas cuide de quantos puder. E eu sempre peço perdão pela modificação instantânea da personalidade, porque eu me exaspero, porque eu sei da capacidade de que as pessoas unidas podem fazer, sim, a diferença. Quando elas deixam de lado essas coisas pequenas, mundanas, para se unir e resolver os problemas. E aí nós voltamos ao tema gestão de problemas. Numa sociedade, num mundo com tantos problemas, com guerras, com uma série de coisas, vamos pegar o problema que nós temos agora de maior necessidade, que é a pandemia. Vamos nos unir para resolver esse troço aí. Cada um dentro de suas possibilidades de atuação. Olha, que dificuldade se tem em se colocar um instrumento, uma máscara, ainda que eu compreenda que é desnecessário, que mal vai te fazer, se é para o bem comum, porque o meu orgulho tem que sobrepujar a possibilidade e o risco em abstrato. Eu diria não, o risco concreto de me tornar um vetor de contaminação. Qual a dificuldade? Que doença? Eu diria mais, que câncer tão profundo é esse que destrói o meu espírito, que não permite que eu reconheça que pequenas ações de minha parte podem colaborar para preservar a vida do meu irmão? Mas que dificuldade tão grande é essa que a humanidade tem em seguir preceitos de saúde simples, como, se não precisar de ir à rua, não vá, mas eu vou me afirmando, tenho direito, tenho liberdade de ir e vir, de caminhar conforme eu quiser, passando por cima das possibilidades concretas e comprovadas de disseminação de uma doença que ainda não tem um ponto resolutivo. Então, são muitas as pandemias, meu amigo, que nós estamos enfrentando há muitos séculos. A pandemia do individualismo, a pandemia do orgulho, a pandemia de falta do amor ao próximo, a pandemia da insensatez. Atacando, violentando, agredindo opiniões contrárias àquelas que buscam preservar a vida. Como é que eu me proponho a atacar o homem e a mulher que, investido da função profissional de me socorrer, de cuidar do meu corpo, de cuidar do meu pai, do meu irmão, da sociedade, o enfermeiro, o médico da UTI, os profissionais de saúde, como é que eu me arvoro a dirigir uma palavra grosseira, a atacar, a violentar as pessoas que são as que nesse momento estão efetivamente, sob o ponto de vista material, na linha de frente, salvando vidas? É uma reflexão que nós precisamos fazer e que aqui não passa e não tem como pano de fundo, sob nenhuma hipótese, ideologia política, tão somente uma única ideologia, a ideologia do Cristo, que se afirma na seguinte frase:
fazei ao próximo da forma com que gostarias que fosse feito a ti mesmo. Essa é a única ideologia que aqui, sobre a qual eu afirmo com tanta veemência todas essas reflexões. Passa a bola aí para você, meu amigo. Olha que interessante. Antes de você fazer essa colocação, já tinha essa pergunta aqui, da Patrícia Albuquerque, que tem muito a ver aí com o que você estava já introduzindo e respondendo. Veja o que ela colocou. Qual o papel do espírita, ou melhor, dos cristãos, nesse momento de, como muito bem dito pelo palestrante, vírus mais filosófico, como é que deve agir o cristão nesse momento? Como é que a gente... A pergunta... A Patrícia, aqui, ó. Pergunta maravilhosa. Eu fiquei sem áudio. Oi, tá ouvindo? Fiquei sem áudio, perdi o último minuto. Eu estou vendo a pergunta, mas eu entendi a pergunta. Pronto, vamos então lá. Pode responder. Olá. Patrícia, primeiro, Patrícia Albuquerque, maravilhosa pergunta, maravilhosa reflexão. Eu resumi, e não pretendo que a maneira como eu resumi o comportamento do cristão, para mim, possa servir de exemplo para os outros. Eu resumi numa premissa de fácil, para que eu lembrasse facilmente e determinasse o meu comportamento e informasse a quantos tivessem interesse qual seria uma fórmula simples, ao meu ver, para que aquele que se orienta pela caminhada do Nazareno, do Cristo, possa agir nesse momento. Cuide de si próprio, cuide dos seus e cuide de quantos você puder. Esse cuidado aqui consagrado não está resumido e não significa exclusivamente o cuidado sob a perspectiva material. A perspectiva material é uma das perspectivas que nós poderíamos auxiliar, mas existem inúmeras outras. O cuidado emocional, o cuidado para não permitir que essas pessoas, especialmente aquelas consideradas em maior grau de vulnerabilidade, se sintam enclausuradas, depressivas, sozinhas. O cuidado para com aqueles que não têm um teto para guardar a quarentena. O cuidado com aqueles que perderam, em função do impacto econômico, as condições de sobrevivência. Esse cuidado se manifesta desde um apoio material, quando possível, a uma palavra, e especialmente, eu diria, sobre todos os aspectos, não aderir ao comportamento omissivo criminoso que legitima que um Estado que está sofrendo uma doença tão devastadora possa entender que essa situação possa se enquadrar num termo denominado novo normal. Ontologicamente, as palavras novo e normal não coexistem no mesmo contexto, não podem pertencer à mesma expressão. Sob o ponto de vista científico, filosófico, eu diria, eu não posso admitir que o que é normal, ao mesmo tempo, seja novo, porque se passou a ser novo, não é mais normal. Não temos uma situação que possa ser categorizada como novo normal. Temos uma doença que está matando direta e indiretamente
E precisamos agir, porque a omissão que silencia diante da dor do outro é uma omissão criminosa. Portanto, o cristão, eu diria mais, eu ampliaria muito mais. Eu diria que aquele que reconhece que existe uma divindade, seja ele reconhecedor da caminhada do Cristo, ou não, mas reconheça que exista um ser superior a todos nós, ele deve cuidar de si próprio, porque é pressuposto para não propagar essa doença. Ele deve cuidar dos seus, porque é pressuposto para não propagar essa doença. E ele deve cuidar de quantos ele puder, com a palavra, com a orientação, com a não divulgação de notícias mentirosas, descabidas, descontextualizadas, que podem levar a consequências funescas, com a responsabilidade de transmitir informações que sejam fundamentadas, que sejam fidedignas, com o cuidado e o apoio que se deve dar às pessoas que estão necessitando, por ocasião da profissão que exercem, estar diretamente ligadas como verdadeiros soldados nessa guerra com essa doença, dando-lhes apoio, segurança, reconhecimento e exigindo, sobretudo, melhores condições de providência em relação às funções que exercem, reconhecimento profissional, condições de trabalho, condições salariais. A classe científica, da qual dependemos nesse momento, abaixo de Deus, dependemos nesse momento com tanta veemência. Quando nós afirmamos, esperamos uma vacina, existe um pilotão de seres humanos lá, lutando dioturnamente para encontrar, nos meandros da doença, ao examinar o vírus, a porta que poderá se abrir à constituição de uma vacina ou de uma medicação eficaz para eliminar esse mal. Então, eu diria, minha amiga Patrícia, e a todos, não há melhor forma, não só para o cristão, mas para todo aquele ser humano que reconhece com humildade a existência de uma divindade, não há melhor forma de se comportar senão cuidando de si próprio, dos seus e cuidando de quantos puder. Olha aí a colocação que ela fez. Foi bem respondido e bem compreendido. Devemos, no meio espírita, sim, tratar de temáticas presentes no palco atual, seja de cunho ideológico, político, social. Grata pelas reflexões. A Gorete, né, que a gente chama aqui de Gogó, eu quero, inclusive, aproveitar para parabenizar todos os vovôs e todas as vovós, né, hoje que é dia do avô, dia dos avós. Um abraço a todos, que seria de nós, né, se a gente não tivesse tido a oportunidade de ter esses seres maravilhosos, né, que são nossos avós, né. A Gorete, eu me lembrei disso porque ela também é avó, e eu desejei a ela agora à noite, né, e a Juarez, o feliz dia dos avós. Ela disse assim: precisamos com urgência de sermos mais irmãos, de sentirmos a dor do outro, amarmos uns aos outros como Jesus nos ama, vivenciarmos o Evangelho de Jesus. E é isso, dentro desse contexto, né, do que você estava abordando, a postura do cristão nesse momento é ser cristão, né, seguir Jesus, né? Se a gente seguir Jesus, porque seguir Jesus só de palavra é simples. Você quer fazer alguma abordagem ainda nesse sentido? Porque aí a gente vai para as considerações finais. As considerações finais. O tempo passou ligeiro hoje. Já faz 1h30 que a gente está aqui. Já faz não, só faz, mas a gente precisa concluir, né? Seja bem-vindo, Walter. Maravilhoso. O papo dessa noite foi maravilhoso, sem dúvida. O tema iniciou com desistir.
continua, na verdade, continua como pano de fundo, nós modificamos as abordagens, né? Ora nós estávamos trabalhando com uma temática, ora nós estávamos trabalhando com outra temática, mas todas essas temáticas como peças que se movimentam sobre um mesmo tabuleiro, cujo pano de fundo era exatamente a não desistência. Não há de se desistir, há de se adaptar, né? Há de se modificar, há de se reconhecer quando a persistência em relação a determinado ponto está desgastando, desfalecendo. Há de se fazer a gestão dos problemas, como o Leandro bem colocou, né? A gestão dos problemas, levando em consideração sempre que os problemas sempre vão se renovar sobre diversas roupagens. E na medida em que nós vamos superando, nós vamos nos tornando capazes de administrar com maior facilidade os problemas, em que pesem, possam vir esses problemas com uma pujança, com uma força até maior. Mas aí eu gostaria de concluir a minha fala com uma anotação, antes do Leandro concluir, para embasar aí essa questão do desistir jamais. E ela diz mais ou menos assim: agora não. Agora não. Vamos pensar assim. Tem momento para agir. E quando é que é o momento de agir? Se eu tenho um problema para resolver, esse problema que se avizinha, que se aparece, ele está maduro para resolver? Ou diante dele eu vou desistir? Então, agora nós vamos introduzir corretamente. E ele diz: agora, não depois. Nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. O passado, ele está no arquivo. O futuro é uma perspectiva, é uma probabilidade, o futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que determinaste a ti mesmo. O que é possível fazer do bem, faze agora mesmo. Não desiste de fazer o bem. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se é um abraço, se é um telefonema, se é uma palavra, se é uma ajuda, se é um ajuste, se é um pedido de desculpa, agora, não depois. Se desejas apagar um erro que cometestes, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, por exemplo, não relegues semelhante dever ao esquecimento. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, por exemplo, não retardes o teu esforço para trazê-la à realização. Se alguém te ofendeu, por exemplo, exercita o perdão, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no teu coração. Isso é uma verdadeira doença, um peso enorme. Auxilia aos outros enquanto os dias te favorecerem. Faze o bem agora, pois, na maioria dos casos, depois significa fora do tempo ou tarde demais. Essa mensagem belíssima está no livro Hora Certa, veio pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e é uma mensagem do exigente professor o Espírito do Emmanuel.
Obrigado a todos e obrigado pela oportunidade. Querido, tem outros comentários aqui, né, que a gente não mostrou. Teve gente que mandou aqui pelo meu WhatsApp, dizendo que estava ótima, né, as colocações. A Patrícia Albuquerque, né, aqui concluindo, né, dizendo temática maravilhosa, noite profetosa, obrigada. Antes ela tinha comentado aqui, ó, nossa necessidade social e moral, evidenciadas mais fortemente nesse momento, nos trouxe reflexões acerca de não desistir da humanidade. E realmente, a gente não pode desistir da humanidade. Né? É como se a gente desistisse da gente. Né? Se a gente desistir da gente, não tem como a gente desistir da gente, né? De ainda acreditar de que fomos criados à imagem e semelhança do Cristo. Estamos acertando o passo para o mundo melhorar, para o mundo melhor. Aqui ainda no final, que mensagem maravilhosa, encorajadora, muito bom, obrigada. A Dalca, que registrou, e a Creonice Albuquerque, só tenho a agradecer por esse banquete. Essas são as colocações para que a gente possa concluir. Eu queria lhe pedir, no finalzinho, né, para a gente fazer uma prece, para que a gente possa unir todas essas pessoas que estão acompanhando nesse momento, unir em pensamentos positivos para que a gente consiga mudar o mundo. Eu sei que é difícil a gente dizer assim, mas na hora que a gente muda o nosso pensamento interior, a nossa vibração interior, a gente já está mudando o mundo. Então, na hora que a gente une todas essas pessoas num pensamento positivo, na prece, né, na oração, na reza, como se queira colocar, isso independentemente, né, do rótulo religioso, o pensamento positivo e direcionado do pensamento, ele traz mudanças. Então, o pessoal aqui está agradecendo aqui, eu vou colocar rapidinho aqui, mas foi maravilhoso aqui, ó. É muito importante para mim poder participar desse momento. Obrigado, Creonice. Rosângela, muito proveitosa, uma pena que quando entrei já havia iniciado. Meu anjo, que a gente começa às 8 horas, né, e às vezes o avisozinho, né, pode chegar um pouquinho atrasado, aí a gente acaba perdendo. Às vezes a gente está ocupado e não dá para chegar a tempo. Mas que bom que você chegou. De qualquer forma, que pelo menos tenha sido proveitoso, e como você mesmo está dizendo, né, foi proveitoso. E a Patrícia Cavalcante, muito bem colocadas as palavras. Essa é um anjo, né, que mora aí na sua casa, né? Nesse contexto geral, que a gente alcance, né, essa cura, a cura do ser humano. Não a cura física, porque as curas físicas, se não alterarem o espírito, não acontece, né, mudança da humanidade. É como a gente citou anteriormente, né, que Jesus chorou porque curou outros que voltaram a fazer cometer os mesmos erros. Ou seja, na vida acontece isso. Se a gente não muda, os nossos problemas retornam. Então, eu queria só deixar registrado aqui, na próxima semana, o nosso bate-papo vai ser com Merlânio Maia, e no dia 16 vai ser com Adeilson Salles, que é escritor. Mas na noite de hoje foi maravilhosa, essas reflexões de forma muito profunda, de forma a nos encorajar para de forma alguma a gente desistir. Nem desistir da gente, nem desistir da vida, nem desistir, a não ser que seja desistência no sentido que você também, no outro prisma, né, de mudança, de modificação. Jogar a rede não mais para aquele lado, não mais naquele momento, e sim para o outro lado, em que Jesus nos orienta, para o outro lado, em que Jesus diz, agora é a hora. Então, querido, por gentileza, faça aí uma prece que a gente possa se envolver com todos esses pensamentos positivos para a gente conseguir mudar a vibração desse momento. Inclusive, os outros que possam vir acompanhar no outro momento, acompanhem também essa prece, porque serão outras pessoas em momentos diferentes que vão também manter
serão outros pontos de luz, né, como a gente costuma dizer, né, que se acende na prece. Então, quando a gente acende esse ponto de luz, a gente ilumina mais. E a luz nos mostra que o mundo também é muito lindo, maravilhoso. Pronto, querido, pode fazer a prece, por favor. Meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, Pode ir. Vamos lá. É porque às vezes dá um delay, né? Meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, meus caminhantes, acompanhantes de jornada. Essa é uma prece que reconhece a divindade sob qualquer aspecto, sob qualquer religiosidade. Essa é uma prece cristã, mas essa é uma prece divina. Imaginemos que todos estamos em um grande salão, todos nós, e todas as luzes se apagam. Se alguém acende uma pequena luzinha lá na frente, todos vão em direção a ela, ninguém pergunta se essa luz foi acesa por um ateísta, um espírita, um protestante, um umbandista, um candomblessista. Ela é luz. E como luz, ilumina a todos sem distinção. De maneira que vamos agora, de coração aberto, pensar nessa imagem maravilhosa que é a imagem do Cristo. Esse homem que veio e caminhou aqui há tantos anos atrás e que nos deu tantas lições, maravilhosas lições, lindas lições de como proceder. E uníssonos, unidos num só coração, ter a humildade de reconhecer como um pequenininho nós somos, um pequeno grão de areia nessa imensidão, uma pequena gota nesse enorme oceano, mas, ao mesmo tempo, o que seria de um oceano se lhe fossem retirados gota a gota. Daí a importância que nós temos para Deus. Deus, nosso Pai, nosso coordenador, nosso Criador, a figura do Cristo Nazareno, que nós possamos todos juntos, fortes, compreendermos que a vida é essa grande escola, que os problemas que se nos avizinham são também pequenas provações, pequenos testes, cuja finalidade é superar, é aprender. Desistir pode ser a opção no sentido de adaptar, verificar o melhor caminho, prosseguir por um caminho diferente, mas estamos conscientes de que tudo vai passar. Da doença, às dificuldades financeiras, às dificuldades relacionais, aos problemas sociais, tudo no seu devido tempo. Tempo esse regido naturalmente por Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus, nosso Pai, possa abençoar nesse momento todos os lares, todas as criaturas que acompanharam essa maravilhosa e proveitosa conversa, e que continue a abençoar, inclusive aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar, os que vão acompanhar depois, e que essa bênção, e que essa força, e que essa energia, e que essa coisa boa que é ser bom, possa realmente aí nos infectar positivamente a todos, para que nós possamos caminhar juntos em direção a dias melhores. Que assim seja. Obrigado a todos.
Que assim seja, que a gente se contamine aí positivamente. Querido, muito obrigado mesmo, muito obrigado aí de coração. Foi uma noite maravilhosa, uma noite de ótimas reflexões. O tempo passou tão rápido, né? E que a gente, eu vou aceitar um comentário que você fez num outro momento, no outro dia que a gente andou conversando. A gente vai voltar de novo aqui a conversar, não vai? A gente marca outro dia de novo. É só marcar, é só chamar que eu vou. Maravilhoso. Bem, meus amores, a gente gostaria muito de agradecer a todos vocês que acompanharam, a todos vocês que estão aí conosco até esse momento. Já são 9h46, né? O tempo passou ligeirinho. Então, fiquem com Deus. Tenham aí uma ótima semana de muita paz, muita reflexão e que a gente jamais, jamais desista da vida. Beijos a todos. Muita paz. Acho linda essa música. Beijos a todos, minha gente. Nessa casa eu me encontrei. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Entrei e